Salve, salve galera, estamos aqui mais uma vez para fazer uma rápida análise sobre o momento da guerra Irã, Estados Unidos, Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal RDA News, que você pudesse se inscrever, né, e também deixar seu like. E no final desse vídeo, se você achar que foi pertinente nossa análise e quiser fazer uma contribuição financeira para o nosso canal, na descrição desse vídeo tem nossa chave. Salve, salve, vamos embora para o vídeo. Curte, compartilha e se inscreve. Vamos falar um pouco sobre o andamento dessa guerra. Os Estados Unidos ele fechou, segundo noticiários, o acesso de navios ligados ao Irã, ao Estreito de Hormuz. Dessa vez, quem fecha o Estreito de Hormuz e todo o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã é os Estados Unidos. Já que ele não conseguiu abrir o Estreito de Hormuz, já que os Estados Unidos não conseguiu regularizar através da força o tráfego de petroleiros na região do Golfo Pérsico. Então, o Trump, na sua estratégia brilhante, ele resolve fechar o acesso de navios, segundo ele, ligados ao Irã, no transporte de petróleo. Isso começa a ficar preocupante, porque o Irã, ele tinha, de certa forma, ele não tinha fechado o estreito, porém, ele apenas restringiu o acesso livre dos petroleiros ligados aos países do Golfo Pérsico, que, de certa forma, estão envolvidos na guerra junto com os Estados Unidos. A Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Kuwait, então todos esses países tiveram seus navios impedidos de passar por ajudar os Estados Unidos nessa guerra. E o Irã, ele fez essa restrição. E, posteriormente, liberou a passagem de navios na condicionante de pagamento de pedágio, que, teoricamente, venhamos e convenhamos, é muito justo, o Irã controlar um local tão estratégico e não fazer, tirar proveito nesse sentido, de cobrar pedágio para essas grandes petroleiras. E aí o que acontece, Os Estados Unidos, ele faz um bloqueio naval a todo o Golfo Pérsico e Golfo de Omã, restringindo passagem de petroleiros. Porém, a gente tem notícia que no dia de ontem, no dia 15 de abril, navios da China passou livremente. E a gente ficou aguardando notícias para ver se teve algum incidente. Felizmente não teve, porque a gente sabe que se algum ativo chinês for atacado pelos Estados Unidos, seria uma escalada muito grande nessa guerra. A gente sabe que a China tem dado bastante apoio para o Irã, apoio de infraestrutura, com informações privilegiadas de satélite, e há quem diga que também a China está fornecendo para o Irã sistemas de defesas modernos, dos quais foram os responsáveis pelos abates dos aviões americanos. Porém, o que preocupa nesse momento não é necessariamente o fechamento do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos. É a grave ameaça que o Irã está fazendo, em forma de retaliação. O grande objetivo dos Estados Unidos em bloquear o Estreito de Hormuz é, de certa forma, asfixiar o Irã para que o Irã não importe mais petróleo, e mesmo com essa guerra vinha fazendo normalmente. Em consequência disso, o Irã vem ameaçando fechar o Mar Vermelho. A gente sabe que se o Mar Vermelho, através do Estreito de Bab el-Mandeb, for fechado, o comércio global de petróleo sofrerá um baque muito grande. A gente sabe que os dois locais, tanto Hormuz quanto Bab el-Mandeb, e também, botando nesse meio o canal de Suez, esses pontos estratégicos no Oriente Médio, eles são responsáveis por movimentação de 1/3 do petróleo mundial. E aí? A gente já sabe que o Mar Vermelho, principalmente a passagem no Estreito de Bab el-Mandeb, é um local muito frágil, assim como o Hormuz, que pode ser fechado facilmente, como já foi por 2 anos pelos Houthis no Iêmen. A gente sabe que os Houthis estão aguardando apenas um sinal do Irã para fazer outro embargo de passagem de navios no Estreito de Bab el-Mandeb. Então, nesse momento, as coisas estão muito tensas. Por quê? Porque Trump agora tenta asfixiar financeiramente mais uma vez o Irã, coisa que já vem fazendo há mais de 40 anos sem sucesso. E caso o Irã ele execute o que vem afirmando, que não dá para desconfiar, não dá para desacreditar, porque a princípio o Irã ele tem feito tudo o que promete, todas as suas declarações ele vem cumprindo. Caso esse bloqueio dos Estados Unidos continue, o Irã ele vai
causar mais esse prejuízo mundial, né, através do fechamento de Bab el-Mandeb, e a gente sabe que os maiores prejudicados com a escassez de petróleo hoje chama-se Ocidente Europeu e alguns países da Ásia, como por exemplo Japão e Coreia do Sul. E aí a gente fica esperando que esses países eles façam pressão nos Estados Unidos para que os Estados Unidos ele encerre essa guerra. O conflitante nisso tudo é que quanto mais escasso fica o petróleo, né, nessa região do Oriente Médio, mais um país se dá bem nisso tudo, né, que chama-se Estados Unidos. Né, desde a guerra da Rússia, que os Estados Unidos vem vendendo mais petróleo e gás natural liquefeito para os europeus. Porém, né, a um preço altíssimo, né, muito mais alto do que os europeus compravam da Rússia. Então, quanto mais o petróleo fica escasso no Oriente Médio, mais os Estados Unidos se favorecem, né, as empresas americanas se favorecem por vender petróleo e gás liquefeito, né, principalmente para os europeus, com um preço super alto, né, superdimensionado, superinflacionado. E com isso, né, por consequência, a gente vê as economias europeias desfinhando financeiramente. A gente sabe que a Alemanha já está em recessão já há algum tempo. A Alemanha já está em recessão porque o custo da energia para a produção está altíssimo e tende a se agravar ainda mais com mais esse possível fechamento de Bab el-Mandeb e a interrupção de todo o tráfego, né, marítimo pelo Mar Vermelho e Canal de Suez. A gente vai ficar aguardando essas últimas notícias. A gente não sabe, né, se esse cessar-fogo de 2 semanas ele vai ser prorrogado ou se ele vai ser definitivo para que essa guerra termine. Né? A gente sabe que Israel vem sabotando todos os esforços de encerramento dessa guerra. A gente sabe que Israel ele não tem interesse que essa guerra termine nem tão cedo, principalmente pelas pretensões eleitorais de Netanyahu. Então a gente vai ficar aguardando para ver se esse conflito ele se encerra de uma vez por toda e a partir de então os Estados Unidos passam a respeitar o país persa como uma potência mundial, né? Não só regional, porém mundial. E é isso aí, galera. A gente chegou até aqui, fazendo essa rápida análise sobre as consequências do fechamento do Mar Vermelho, né? E a gente vai ficar aguardando os próximos acontecimentos nessa guerra. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te convidar que se inscrevesse no nosso canal, o canal RDA News. Também não esquecesse de deixar seu like. E também gostaríamos de pedir uma ajuda para vocês. Na descrição desse vídeo terá lá a nossa chave Pix. Se você puder fazer uma doação para o nosso canal, será muito bem-vindo. Salve, salve e até a próxima.